Hoje um dia de memória, um dia importante na história. Há 50 anos, Martin Luther King era assassinado nos Estados Unidos. Reportagem em áudio e vídeo, Matheus Meirelles. Há exatamente 50 anos, Martin Luther King Jr. era assassinado em um hotel de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Pastor da Igreja Batista e doutor em teologia, ele se tornou um dos principais líderes norte-americanos na luta dos negros pelo fim da segregação e por igualdade, em um país no qual o racismo era permitido em lei. Mais de um século após o fim da escravidão nos Estados Unidos, legislações mantinham a segregação nos ônibus, em escolas, restaurantes e banheiros. King lutou pelo direito ao voto dos negros, que enfrentavam enormes obstáculos em alguns estados, e chamou para si a briga por acesso a empregos dignos e a serviços públicos. Em 1964, se tornou a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz, em reconhecimento à liderança e resistência não violenta contra o preconceito racial. O pastor também criticava duramente o governo e era contra a Guerra do Vietnã. Na semana em que foi assassinado, Martin Luther King viajou para Memphis, no Tennessee, onde participaria de uma marcha. Em 3 de abril, o pastor sentiu-se mal e desistiu de um discurso que faria em uma igreja de Memphis. Porém, foi convencido a participar e fazer aquele que seria o último discurso. No dia seguinte, 4 de abril, ele se preparava para jantar quando deixou o quarto e foi para a varanda do Hotel Lorraine. Mal sabia ele que estava na mira de uma arma. King foi atingido por um tiro no queixo e declarado morto horas depois no hospital. O fugitivo da penitenciária estadual de Missouri, James Earl Ray, confessou ter feito o disparo, mas dias depois negou o assassinato. Ele morreu na prisão em 1998. Para a família de King, uma conspiração envolvendo o governo norte-americano foi responsável pela morte. O funeral de Martin Luther King Jr. foi acompanhado por milhares de norte-americanos. O corpo foi velado e sepultado no Centro Martin Luther King Jr., no estado da Geórgia. Em 1986, foi estabelecido um feriado nacional nos Estados Unidos, chamado de Dia de Martin Luther King. É comemorado toda a terceira segunda-feira de janeiro, data que costuma ser próxima ao dia 15, aniversário de nascimento do líder norte-americano. Professor Villa, o ano de 68 é um ano simbólico no mundo, a questão toda na França, mas nos Estados Unidos, além da morte de Luther King, meses depois, em 6 de junho de 68, morreu Robert Kennedy, né? Isso, na Califórnia, durante uma campanha. Foi um jordaniano, né, que o assassinou. E que ele estava como pré-candidato ainda nas primárias do Partido Democrata tal, né? Agora, a frase mais famosa do mundo que ninguém esquece é o I have a dream. Sim. Hein? Verdade, aquilo ecoa no ouvido. Não, aquela manifestação I em have a Washington dream. é maravilhosa tal. E essa questão que envolve o Martin Luther King é interessante. Primeiro, essa questão da política da paz, né? Da defesa, do convencimento tal. Isso é essencial. Num país, que é bom lembrar, desde a abolição da escravidão, que é 1863, em plena Guerra Civil, né? E todo o significado que foi após o término da Guerra Civil em 1865, foi a maior guerra do século XIX, em termos de perdas humanas, na utilização de armamentos modernos. Foi um horror no mundo, no século XIX, a Guerra Civil 1861-1865, tal, nos Estados Unidos. Com o fim da escravidão e a reconstrução do Sul, tudo aquilo, tal, como fica presente a questão do racismo, da discriminação, tal, pesadíssima. Não só a Ku Klux Klan, que é a mais conhecida, mas uma série de organizações que perseguiam, atacavam, matavam negros, tal. E a luta nos anos 50 dos direitos civis começa de forma maravilhosa. E o cinema americano tem mostrado isso, né, de forma até bastante sistemática. Muitas vezes por coisas banais, como, por exemplo, a questão do transporte coletivo. Você entra no ônibus, você pode sentar em qualquer banco. Por que você tem quando entra um branco, se está cheio, você tem de se levantar e dar lugar para ele? Por quê? Né? Por que você não pode usar uma escola pública? E aí é uma luta bonita dessas mulheres. A luta, né, do Rock Hudson no filme Assim Caminha a Humanidade, lembra? Aí você entrar na justiça e falar assim, não, eu quero ter direito à escola pública. E aí vai a Guarda Nacional para proteger a menina, para estudar. E durante semanas a Guarda Nacional vai e ela não tem problema, ela vai estudar e tal. Então esse tipo de combatividade, uma coisa fantástica. E o paradoxo, a história é cheia de paradoxos. O Lyndon Johnson, presidente da Guerra do Vietnã, fundamentalmente o envolvimento americano em larga escala durante a gestão Lyndon Johnson, é o presidente da Lei dos Direitos Civis, né? No momento que efetivamente você iguala negros e brancos e negros, né, nos Estados Unidos, tal. E o Martin Luther King é o maior símbolo e passou
pastor da Igreja Batista, né? E tem brilhantes discursos. No Brasil, vocês encontram aí vários livros que tem os discursos. Eu tenho até alguns deles, porque eu estou fazendo um livro sobre discursos históricos. E claro que tem o discurso em Washington do Eu Tenho um Sonho, que é provavelmente um dos discursos mais bonitos aí da história da humanidade, né?